Boa noite, pessoal. Cálculo 0, aula 2. Hoje a gente vai falar sobre a introdução a derivadas. Inicialmente, eu vou contar uma historinha para vocês. Tem uma amiga minha que está na Alemanha e ela, assim como eu, gosta muito de física e de cálculo. E ela estava num trem viajando para a Áustria quando ela resolveu, a cada hora que ela chegasse em um local, ela ia ver quanto tempo passou desde que ela saiu do ponto de partida dela e ia ver na internet a distância daquele lugar. E aí, a partir disso, ela ia fazer o gráfico da posição daquele trem em função do tempo. Porque ela queria estudar o funcionamento do trem e tudo mais, ela gostou muito desse trem. Acabou que esse gráfico ficou desse jeito aí e a função ficou S posição é igual a 80 vezes o tempo. Então, se você coloca aqui o tempo em segundos, em um segundo, o trem andou 80 metros. 80 vezes 1, 80 metros. E é basicamente isso. Aí ela veio falar comigo, Carol, eu tô querendo ver a velocidade do trem, porque eu só vi a posição. Aí, a partir disso, como eu posso calcular a velocidade? Bom, todo mundo sabe que a velocidade é a variação da posição com o tempo. Ou seja, delta S, que é a variação da posição, dividido por delta T, que é a variação do tempo, certo? Se a gente considerar aqui que S é o eixo Y e T é o eixo X, a gente tem que delta S sobre delta T é igual a delta Y sobre delta X. Isso vocês podem ver que é isso aqui. Vocês pensem nesse triângulo aqui, certo? Nesse triângulo você tem um triângulo retângulo. Então, considerando esse ângulo aqui, você tem o cateto oposto, o cateto adjacente. Cateto oposto sobre cateto adjacente é a tangente desse ângulo, certo? Isso é a velocidade do trem. Aí eu fui fazer as contas com ela e a gente viu que ia dar delta S, que seria 80 T, dividido pelo tempo, que é T. Vai dar a velocidade, que é 80 metros por segundo. Bom, o que eu vou dizer para vocês agora é que isso aqui é a derivada dessa função aqui. A velocidade é a derivada da posição. O que significa isso? A derivada é o quanto o valor do eixo Y varia com o valor do eixo X. Se o valor do eixo Y é a posição, o valor do eixo X é o tempo, você tem quanto a posição varia com o tempo, que é a velocidade, como vocês já sabem. Bom, e aí, se isso é a derivada, qual é a derivada de uma função constante? De uma função, por exemplo, vou escrever aqui para vocês, f de x é igual a, sei lá, 10. Quanto que o eixo y vai variar com a variação do eixo x? Se o eixo x é 0, o valor da função é 10. Se o eixo x é 100, o valor da função continua sendo 10. O eixo x variou. O eixo y variou? Não. Então, a variação do eixo y com qualquer variação do eixo x vai ser 0. Ou seja, a derivada de uma função constante vai ser sempre 0. Agora, uma coisa importante é que a gente tem que ter derivada não só dessas funções que são retas. A gente tem que ter derivada de funções que são curvas assim também. E como a gente vai fazer isso? Como que a gente vai calcular qual é a derivada? O que vai significar ser a derivada? Porque muda, né? Parece esquisito. O que a gente faz é pegar a derivada em cada ponto como um valor diferente. Em cada ponto, a derivada vai ser
como se fosse a derivada de uma função linear, uma função de uma reta, da reta tangente. Aqui nesse ponto, tem essa reta verde que é a reta tangente. A derivada nesse ponto vai ser a derivada da função que dá essa reta aqui. Nesse ponto aqui é a mesma coisa. No caso, vai ser uma constante. E se é uma constante, nesse ponto aqui, vocês já sabem que a derivada vai ser zero, né? Não precisa nem fazer nada complicado para calcular. Nesse ponto aqui vai ser igual no primeiro, vocês teriam que pegar a derivada da função que dá essa reta aqui para calcular a derivada nesse ponto aqui, mais ou menos nesse ponto. Tá, e como calcular isso? Naquele caso do meio ali a gente conseguiu descobrir, nos outros ainda não. Vamos ver. Para calcular a derivada dessa reta tangente, a gente vai aproximar o gráfico muito. Vamos pegar esse gráfico grandão aqui e escolher só uma partezinha pequena dele, que é esse quadradinho verde. Vamos aumentar isso, certo? E vocês podem ver aqui que essa curva muito, muito aumentada, pegando só uma partezinha dela, parece uma reta. Não é verdade? E com uma reta vocês já sabem calcular a derivada. É igual no primeiro caso do trem lá. Muito simples. Então, vai ser simplesmente ΔY sobre ΔX. Só que para isso ser bem certo, a gente tem que diminuir ao máximo esse espaço aqui. Quanto menor, mais certinho nosso cálculo vai ficar. Então, quando a gente tem um ΔY e um ΔX muito pequenos, a gente chama eles de dy e dx. dy é basicamente um ΔY muito, muito pequeno e dx é simplesmente um ΔX muito, muito pequeno. Então, vamos tentar calcular isso aqui. Tá, mas aí a gente tem dy e dx, ainda não dá para calcular, porque é simplesmente dy dx, não é nada de verdade, não dá para calcular nada. Então, vamos ver o que a gente pode fazer com isso aqui. A gente tem que dy é o valor da função nesse ponto aqui, o valor do eixo y nesse ponto aqui, certo? Menos o valor da função nesse ponto aqui. Nesse ponto aqui, vamos dizer que a gente tem aqui aquela partezinha do gráfico, certo? Aí aqui está um eixo, aqui está outro eixo. Aqui tem uma partezinha pequena do gráfico. Vamos chamar esse ponto aqui de ponto X, certo? E aqui... Vocês concordam que esse intervalo aqui é o que a gente chamou de dx, que é aquele ΔX. Então, esse ponto aqui vai ser simplesmente x mais dx, certo? E esse ponto aqui vai ser f de x, certo? Você tem a função aqui, no eixo x você tem o x, no eixo y você tem f de x. E nesse ponto aqui, deixa eu apagar mais um pouco aqui para ficar mais completo o gráfico. Você tem f de x mais dx. Aqui é x mais dx, aqui é f de x mais dx. Então, vamos pegar esse intervalo aqui, que é o nosso querido dy. Vocês concordam que esse dy é f de x mais dx menos f de x? Então, vamos lá. Vou apagar esse gráfico. E aí a gente vai ter dy sobre dx é igual a f de x mais dx menos
f de x, que é o que a gente viu pelo gráfico, que era o dy, dividido por dx. Isso aqui já se torna uma coisa mais fácil de calcular. Vai dar para ver melhor quando a gente aplicar uma função de fato. Isso aqui é a expressão geral para a derivada. Com qualquer função, para encontrar a derivada, você pode aplicar isso aí que vai funcionar. Pode ser um pouquinho difícil de chegar no resultado, mas funciona. Vamos tentar um exemplo agora com a função f de x igual a x ao quadrado. Vou deixar isso aqui para ficar mais fácil. F de x é igual a x ao quadrado. Se f de x é igual a x ao quadrado, f de x mais dx é igual a x mais dx ao quadrado, certo? Então, vamos escrever isso aqui em função disso aqui. dy sobre dx é igual a x mais dx ao quadrado menos x ao quadrado dividido por dx. Reescrevi isso aqui, substituindo esses valores. Tá, agora vamos calcular isso aqui, vamos desenvolver um pouquinho mais. Aquilo ali vai ficar igual a x ao quadrado mais 2x vezes dx. Só estou fazendo esse x mais dx ao quadrado. Mais dx ao quadrado. Menos x ao quadrado. Isso tudo dividido por dx. Certo? Aí, a gente pode simplificar um pouco aí, ainda mais. Você tem aqui x ao quadrado e aqui menos x ao quadrado. Então, você pode cortar esses dois, vai ficar 2x dx mais dx ao quadrado dividido por dx. E agora que vocês vão ver, para que a gente usa os limites que a gente viu na aula passada. Bom, se você tem o limite de 2x dx mais dx ao quadrado sobre dx, quando dx tende a zero, você tem 2 é um valor que você conhece, x é um valor grande, valor normal, dx é um valor muito, muito pequeno, que tende a zero, dx ao quadrado vai ser menor ainda, dx também é um valor muito, muito pequeno. Então, primeiro, o que a gente pode fazer aqui? Vamos cortar dx com dx onde puder, certo? Isso aqui vai ficar, vou cortar dx daqui com dx daqui, vai ficar 2x, e um desses dx daqui com dx daqui, vai ficar mais dx. Agora, vocês concordam que se dx é muito pequeno e 2x é um valor maior, um valor normal, dx tende a zero, a gente pode desconsiderar o dx, como a gente fazia com os limites. Então, isso aqui vai ser simplesmente 2x. Agora, isso aqui tudo vai ser dy sobre dx, essa coisa que inicialmente parecia um pouco mais complicada, vai se tornar simplesmente 2x. A derivada de f de x quando x é igual a... de f de x quando f de x é igual a x ao quadrado, é simplesmente 2x. Depois daquelas contas todas, a gente chegou num resultado simples assim. E é isso. Isso não é tudo, mas vocês já aprenderam o que tinha para aprender por hoje.